aqueles que provocam divisões, escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida de todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúda-vos, Timóteo, meu companheiro, e Lúcio, Jason e Solípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que vos escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Saúda-vos Erasto, o tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Senhor Deus, queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra que foi lida, e nós rogamos agora, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude com a fidelidade à tua palavra, que o Senhor nos ajude também com a compreensão, que possamos entender aquilo que o Senhor inspirou para nosso desenvolvimento, para nosso crescimento, nossa edificação e louvor da tua glória. No nome santo de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos. O apóstolo Paulo está aí na reta final da carta, né? Bem já no finalzinho, ele escreveu as saudações pessoais, quer dizer, aos irmãos que estavam em Roma, ele fez menções diretas para demonstrar que tinha uma afinidade, um vínculo com a igreja, que não era um itinerante qualquer, desconhecido, mas que tinha vínculos com a igreja, e assim fez questão de citar os nomes, e através dessas citações foi nos dando lições preciosas do trabalho desses irmãos, lições práticas, da vida prática da igreja, que nós podemos aprender na semana passada, não apenas mostrando vínculo, mas mostrando lições preciosas a respeito deles. E agora, mesmo que parecendo inoportuno, quero dizer, parece que não era a hora. Foi 15 capítulos de doutrina, de exortação, de teologia. Depois já vem desde o capítulo 12 fazendo exortações. No meio da saudação final, ele me aparece com mais uma admoestação. Parece inoportuno, mas não menos inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, cabível e aceitável. Parece que Paulo está tentando terminar a carta e não consegue. Eu não sei se você já se achou nessa situação, quando você quer encerrar uma fala e não consegue encerrar a fala. Aí começa a emendar uma coisa, emenda outra, e aí você diz, então terminando, e não consegue. Já aconteceu contigo? Pode acontecer muito com Paulo. Paulo era um prolixo do bem, né? Um prolixo cheio do Espírito Santo, que quando ele sendo tocado pelo Espírito, ele não para, ele quer falar mais e mais das coisas do reino, das coisas do Senhor Jesus Cristo. Então, inspirado ainda pelo Espírito Santo, resolve dar um último alerta à igreja de Roma, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele considera isso importante, parece que vem à memória dele, e como diz, e antes que eu esqueça, antes de encerrar, eu gostaria de dar mais um alerta,
E este é o assunto da nossa mensagem, o tema da nossa mensagem nessa noite. Um alerta sempre oportuno. Daí, ele faz o alerta contra falsos mestres e volta à sequência de saudação. Só que agora ele não vai saudar os irmãos que lá estão, mas enviar a saudação dos que estão com ele. Lembrem-se que ele está em Corinto ainda, escrevendo aos romanos, né? Então, os irmãos que estão em Corinto com ele, enviando saudações. Me parece que ele introduz esta exortação, este alerta contra os falsos mestres, em contraste com os irmãos que são companheiros dele lá na igreja. Estão ali demonstrando que são homens a quem se devem seguir, porque seguem o evangelho do Senhor Jesus Cristo que ele prega. Então ele vai fazer a primeira exortação contra os falsos mestres, depois a segunda exortação, dando os irmãos como exemplo a ser seguido. Então o primeiro alerta, a primeira exortação está do versículo 17 ao versículo 20. A quem não seguir, esse é o alerta de Paulo. No meio da saudação ele diz: irmãos, já ia me esquecendo, deixa eu dizer mais uma coisa para vocês. Ele dá 2 imperativos nesse alerta. Notem, né, então de maneira positiva ele está dizendo, notem bem. O que é notem bem? Observem de modo acurado, observem que palavras são essas, que doutrina é essa diferente que está sendo ensinada. Meus irmãos, nós temos aqui uma doutrina de já 2000 anos. 2000 anos que ela está estabelecida, bem descrita e bem compreendida. Alguém chega dizendo, tem uma nova revelação, algo novo, um anjo me apareceu, foge dele. Paulo nos manda aqui com 2 imperativos, notei bem aqueles. O segundo imperativo que ele fala é, afastem-se deles. Não os receba, não lhes dê lugar. Muito menos no seu coração, evidentemente, né? Então, quando ele diz, notem bem, reparem, não sejam bobinhos. Não se deixem enganar, notem bem aqueles. Quem são aqueles? Então, vamos nos lembrar aqui, no contexto, que Paulo está falando à igreja de Roma. A igreja de Roma não era um grande templo. Eu não sei se seria do tamanho do nosso, se teria algum do tamanho do nosso, mas um pouco mais ampliado, talvez, o templo da primeira igreja, né? Eu não acredito que houvesse nada parecido com templos de 3.000 lugares, porque Paulo estava falando no meio da rua, Pedro estava falando ao meio da rua e 3.000 se converteram. Não quer dizer que aqueles 3.000 iriam congregar juntos no mesmo lugar, né? 3.000 ouviram e creram a respeito da salvação em Jesus Cristo. Mas aqui, no contexto, a igreja de Roma são várias igrejinhas. Melhor dizendo, várias casas. Do último capítulo que lemos, que estudamos, até o final, Paulo vai citar pelo menos 3 casas de irmãos que recebiam a igreja. Uma delas nós vamos ver ainda hoje, nesse trecho que lemos, né? Então, os 2 imperativos contra aqueles. Notem bem aqueles. Quem são aqueles, então? Sendo, então, uma igreja incipiente, era nas casas. As reuniões aconteciam nas casas. Mas, quando Paulo escreve a igreja de Roma, ele quer que essas igrejas, de alguma maneira, se reúnam e faça-se a leitura desta carta às igrejas de Roma, às igrejinhas, às casas-igrejas, né?
Quando ele chama a igreja de Roma, são essas várias casas que estão se reunindo em nome do Senhor para aprender a sã doutrina, para aprender o Evangelho e para se organizarem a pregar o Evangelho e enviar missionários. Esse é o objetivo de Paulo na carta. Então, essas pessoas a serem notadas, noteis bem, tais e tais pessoas, tentam se infiltrar na casa dos irmãos. Elas tentam tomar a frente. Não foi falado de uma pessoa específica. Paulo diz aqueles, ele não especifica quem, mas ele fala de um padrão de comportamento. Ele fala de um padrão de comportamento. Eu não acho meu mouse. Toda vez ele faz isso, gente, aqui. Aí. Estou querendo concluir, né? Você tem um suporte preto? Acho preto. Foi. Então vamos lá. Obrigado, Thalita. Então, essas pessoas a serem notadas, elas se infiltravam na casa dos irmãos. Às vezes os mesmos iam numa, na próxima reunião ele ia na outra. Pessoas que eram mal intencionadas e tinham um padrão, né, um padrão de comportamento, de atitudes, a maneira como agiam, e Paulo destaca aqui 3 atitudes dessas pessoas, desses falsos mestres. Né? Então, a primeira atitude que ele destaca é que provocam divisões. Pessoas que chegam, geralmente, com frases introdutórias, introduzindo a sua heresia da seguinte maneira: é uma característica de rebeldes. No meu entender, a maneira da minha opinião, como eu acho que deve ser, não é assim como está sendo ensinado na Escritura. Né? A pessoa ignora o que a palavra de Deus está dizendo. O que a palavra de Deus nos orienta e nos manda é que nós devemos estar atentos. Segundo a Escritura, se a pessoa está pregando a Escritura e alguém vem e diz não é bem assim, é a primeira orientação que Paulo está falando. Cuidado com aqueles, porque eles provocam divisões. Provocam divisões colocando a sua própria opinião, a sua maneira de pensar, o acho, provendo dúvida, desconstruindo a sã doutrina do Evangelho da Salvação, a sã doutrina dos apóstolos e do Senhor Jesus Cristo. Provocam divisões porque dividem o entendimento. Está sendo pregado um Evangelho, a doutrina da Escritura, da Palavra de Deus, como convém que seja, e a pessoa coloca em xeque, coloca em dúvida. Cuidado, notem bem esses, porque eles provocam divisões, provocam também escândalos. A segunda atitude que os falsos mestres provocam é escândalo. Provém de escândalos morais. Escândalos morais, por quê? Ou eles estão incitando e pregando a libertinagem, ou eles mesmos praticam, e para defender o seu costume, eles começam a pregar que não tem nada de errado com isso. Né? Então, nós podemos ver na igreja dos nossos dias coisas muito parecidas. Pessoas torcendo a palavra de Deus para defender a sua maneira de pensar, quando o que está escrito é claro, não deixa dúvida. E as pessoas estão torcendo
alegam até conhecer os originais, para torcer o que a palavra de Deus diz, né? Então são libertinos, são mentirosos, que torcem a palavra de Deus, filhos do diabo, como ele fez desde o princípio, torcendo a palavra de Deus, pegando coisas parecidas, né? E torcem. Não é bem assim que Deus disse. Não foi essa palavra, a fala de Satanás lá no Éden. Ele continua a usar a mesma estratégia maldita para enganar o povo de Deus. Promovem divisões e escândalos, coisas horrendas que a palavra de Deus não nos autoriza a fazer, de modo algum, mas eles querem colocar de toda maneira, torcer, desconstruir o certo para impor o erro. É a doutrina do erro em detrimento da doutrina dos apóstolos, né? Estão aí, cada dia mais, enganando a muitos. O que o apóstolo Paulo chama de incautos, logo veremos a seguir. E a terceira atitude que Paulo destaca destes falsos mestres, né? Além de promover as divisões, coisas escandalosas, promovem escândalos, também estão em desacordo com a doutrina que aprendestes. O que Paulo está dizendo aqui? Que a igreja de Roma, embora não tenha sido formada por ele, foi formada pela doutrina dos apóstolos. Quem foi que organizou a igreja? Os primeiros cristãos que surgiram lá do dia de Pentecostes. Você vê lá a lista dos países que lá estavam, você vai ver Roma. E desses irmãos que lá, ouvindo o sermão de Pedro, aceitaram o Senhor Jesus, aprenderam a doutrina dos apóstolos, do Senhor Jesus Cristo, que dizia o quê? Que a palavra de Deus não termina no Antigo Testamento. O cristianismo, a partir de Jesus Cristo, está tão somente cumprindo o que apontava os santos profetas do Senhor. O Senhor Jesus Cristo cumpre e não vem abolir a lei, antes vem cumpri-la de modo cabal. Jesus é o cumpridor, não o abolidor da lei. Ele abole ou vem abolir aqueles que estavam condenados pela santidade da lei. O Senhor Jesus a cumpre e oferece o seu sangue na presença de Deus Pai como oferta pelo pecado de todo aquele que crer. Então, a doutrina dos apóstolos é a sã doutrina. É certo que aqui, cerca de 30 anos depois que eles estiveram em Jerusalém, do Pentecostes, da descida do Espírito Santo, eles já tenham aqui, no primeiro século, sim, a doutrina já formada, já com entendimento. O cânon ainda não havia sido reconhecido, mas ele já estava aí. A sã doutrina, a perfeição, a inerrância da Escritura. Do contrário, Paulo não poderia dizer a eles: cuidado, tem alguém ensinando uma doutrina diferente da que você aprendeu. Cuidado, não é assim. Eu gostaria de enfatizar aqui com os irmãos uma pequena diferença que é importantíssimo. Não foi no quarto século que se determinou a Escritura, o Novo Testamento, a doutrina da palavra de Deus. Não foi no quarto século. Apenas no quarto século se reconheceu. Não foram eles, como quer dizer o catolicismo, que estabeleceram o que era a Bíblia, o que era a Escritura. Não foram eles. A Escritura e a sã doutrina já estava estabelecida por Deus, e havia já uma doutrina sendo usada por toda a igreja no primeiro século, está aqui, cerca de 30 anos depois.
da subida do Senhor Jesus Cristo. O padrão já estava estabelecido. O que faz no quarto século? Apenas reconheceram aquilo que está declarado já desde o seu início. Então, reconheceram, é diferente de estabeleceram, ou determinaram, ou criaram. Não foi o catolicismo quem criou, mas sim o Senhor nosso Deus, que inspirou, estabeleceu de forma inerrante a sã doutrina do Evangelho da Salvação. Então, a doutrina do nosso Senhor e dos seus apóstolos ensina o quê? A lei e a santidade como convém aos santos. Essa doutrina é a mesma que o apóstolo Paulo escreveu nos 15 capítulos anteriores. Esta sim, em conformidade, de acordo com o que estava escrito já pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus. O que estava escrito pelos santos profetas. O apóstolo Paulo agora, escrevendo e reconhecendo e exortando que eles não buscassem outra coisa, nem admitissem. Cuidado, notem bem aqueles que ficam promovendo a separação, a divisão, as atitudes morais, ou melhor, imorais, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Cuidado, a ordem que o apóstolo Paulo dá, o imperativo é: afastem-se deles, não os receba, não os tenha por amigos. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser pacientes, amorosos, com os incautos, com os desavisados, com aqueles que ainda não conhecem, com aqueles que estão em trevas, com aqueles que estão perdidos, mas com falsos mestres que intencionalmente torcem a palavra de Deus, é para que nós tenhamos atitudes radicais contra eles. Afastem-se. Não queira saber, são mal intencionados. Daí o apóstolo Paulo passa a apresentar o seu arrazoado. Por que nós devemos ser radicais? Por que nós devemos nos afastar deles? As razões para serem notadas, ou seja, as razões pelas quais você deve notar que eles são dignos de afastamento, de rejeição, é que eles não servem a Cristo. Não servem a Cristo. Versículo 18. Eles se apresentam como se fossem servos do Senhor Jesus, mas mentem. Não são servos do Senhor Jesus, são antisservos de Satanás, porque não se submetem ao Senhor, mas ao diabo e às suas falsas doutrinas. Disse Jesus: vós me chamais de Senhor e Mestre, e o fazeis muito bem, porque de fato eu sou. E serei o vosso Senhor se obedeceres, se fizerdes o que eu vos mando. Caso contrário, não são meus servos. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que eles não servem a Cristo. Antes servem ao seu próprio interesse, aos seus próprios desejos, sim, ao seu próprio ventre, nas palavras do apóstolo Paulo. Isto é, querem continuar com práticas escandalosas, com libidinosidades, querem viver na imoralidade e buscando uma santidade farisaica, de aparência, cumprindo dias, cumprindo uma dieta religiosa. São judaizantes, sempre perseguindo o Evangelho, que rejeita a salvação no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí tentam amenizar as suas libidinosidades, tentando desconstruir a liderança que prega o Evangelho de Jesus,
querendo lhes usurpar o cargo, querendo lhes tomar a liderança, para, enfim, não receberem a disciplina. Né? Então, entram na igreja, se infiltram, querem se manter impuros, não tementes a Deus, não se submetem ao Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é ofensivo. Você não é capaz nem mesmo de crer, nem de se salvar, nem de ser santo. Está debaixo e na dependência da santidade e da salvação que há no sangue de Jesus. Pela fé somente, não por suas obras. Né? Mas eles querem aparentar santarrões para encobrir a sua imundícia. É característica dos falsos mestres. Não são servos de Jesus, são servos de si mesmo, dos seus interesses e dos interesses do diabo. São exploradores da boa fé. É outra característica, outro arrazoado que o apóstolo Paulo apresenta, pelo que nós devemos notá-los e afastar-se deles. São exploradores da boa fé. No versículo 18, na parte C, diz assim: com suas suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Paulo faz um eufemismo aqui para os irmãos. Notem a diferença de rigor. Para os falsos mestres, afastem-se deles. Para os incautos, enganados, são perdidos, são não desavisados, mas são pessoas que são enganadas, porque ele coloca agora no versículo 19, tecendo um elogio, um eufemismo de ignorância para os irmãos. A vossa obediência é conhecida por todos. Ok. Então alguém chega e pregando aí a verdade, vocês são obedientes. Amém, graças a Deus. Mas cuidado, não é uma obediência cega. Já diz o ditado, né? Fé cega, faca molada. Quer dizer, perigoso. Fé cega, fé em tudo que se diz. Em qualquer pessoa falou em nome de Deus coisas religiosas. Outro dia eu fui apresentar a um artista. Também, gente, eu podia esperar o quê, né? Fui apresentar para a Lindalva. Olha, eu tenho ouvido esse moço aqui. Tem umas coisas interessantes. Né? E fui mostrar para ela. Quando eu vou mostrar para ela, me aparece o homem falando de Baruch Spinoza, um filósofo que admite a deidade, mas o Deus dele, totalmente o oposto da Escritura. Um Deus com palavras de lisonjas, suaves, bonitas. Você fala assim, que coisa linda que esse tal de Spinoza falou, esse filósofo, porque ele fala que você não deve me buscar nesses livros, não deve me buscar com orações, mas me buscar na criação. Porque se você não me vê na criação, então não adianta querer me buscar de outra maneira. Ele mistura verdades com mentiras, fica um embrolho, ele suaviza, massageia os corações, a pessoa sai. Aí o sujeito que estava apresentando ele, eu não consigo lembrar o nome, se é Rodrigo Freitas, um que era um comediante, um ator global, e eu vi alguns vídeos interessantes dele. E nessa ele nos fazendo então pensar, o convite dele é sempre esse, vamos pensar um pouco, vamos tomar um café para arrazoar, né? E aí me veio com essa. Aí na hora errada apresentei o homem para a Lindalva. Falei, olha como ele fala bem bonito. Quando eu vi o que ele estava falando, eu falei, meu Deus. Lisonjas, palavras suaves, adocicadas, que enganam a muitos. A exortação é vocês que têm uma obediência conhecida de todos. E eu me alegro por isso ao vosso respeito.
Sejam sábios para o bem e simples para o mal. Isto é, sejam sábios para o bem e não queiram, não se deleitem, não aceitem, não recebam aquilo que é mal, aquilo que é contra a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. A prevenção, a exortação, o alerta que o apóstolo Paulo está falando, cuidado com eles, cuidado com os falsos mestres, não se deixe levar por eles. Então, ele ainda coloca uma coisinha a mais. Se eles estão fazendo tudo isso, torcendo a palavra, torcendo o ensino, enganando a muitos, pensando que escapam do juízo, da disciplina, e que tomam a liderança e vão pastorear grandes rebanhos, muitas igrejas, e arrastam multidões, pensam que se livrarão do juízo de Deus. A palavra de Deus nos ensina que ao chegar diante do Senhor, o Senhor vai fazer uma santa convocação e colocar à sua direita as ovelhas, e à esquerda os bodes, os cabritos, os cabeça dura, aqueles que não quiseram receber o evangelho da salvação. E colocará estes falsos mestres à sua esquerda, juntamente com Satanás, seus anjos malditos e seus filhos, a saber, aqueles que lhes derem ouvidos. O alerta vai além do texto, porque ele diz assim: o juízo deles não tarda, e o Deus da paz, eu acho que não seria a hora ainda, não preparei assim, mas só para lembrar, o evangelho é o evangelho da paz. O juízo já está estabelecido. O que nós precisamos entender é que nós devemos pregar o amor de Deus, o perdão, a paz, a reconciliação, para que as pessoas sejam arrancadas do lado de Satanás. Porque o que está escrito a respeito dele, lá em Gênesis 13, está anunciado aqui pelo apóstolo Paulo: será esmagado debaixo dos vossos pés. O que o apóstolo Paulo está falando? A vocês que derem ouvidos ao alerta que ele está dando, não sigam os falsos mestres. Permaneçam na sã doutrina, no evangelho do Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos, porque assim vocês farão parte do corpo de Cristo. Cristo, que é o cabeça do corpo, o cabeça da igreja, vai pisar na cabeça da serpente, como está anunciado lá em Gênesis. E vocês farão parte disso. Em um outro lugar ele diz que nós seremos juízes até dos anjos. Haveremos de pisar na cabeça dele. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: o Deus da paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. É evidente que nós não temos poder, e nem nunca teremos, para pisar na cabeça de Satanás, mas como corpo de Cristo, debaixo do seu domínio, reino e sacerdotes para Deus, fazendo parte deste corpo que pisa na cabeça da serpente. O Senhor Jesus já o fez na cruz, já lhe deu a paulada mortal. Ele está ainda se arrastando e poucos dias lhe restam. O apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, disse: em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Este é um privilégio que a igreja terá na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica claro, então, que o Senhor nos faz corpo, do mesmo corpo onde ele é o cabeça, e este pisará na cabeça da serpente.
a semente, o descendente da mulher, pisará na cabeça e no descendente, ou nos descendentes de Satanás. Os seus filhos, seus seguidores, aqueles que preferiram dar ouvidos à sua voz, à sua torção, seus falsos mestres, suas falsas profecias, arrastando milhares. E o fortalecimento vem do Senhor. Fecha o apóstolo Paulo, quem sabe pensando em fechar, neste momento, a sua carta: a graça de nosso Senhor seja convosco. A graça, a bondade, a ação poderosa do Espírito Santo sejam sobre vocês, para vocês terem esse discernimento, para que vocês notem bem quem são estes, para que vocês se afastem deles e não o siga. Antes, siga o Senhor Jesus, siga a sã doutrina dos seus apóstolos e do nosso Senhor. Portanto, que a graça do Senhor seja sobre todos vocês, para que andem em obediência ao Senhor. A segunda parte, o segundo alerta, ele passa a continuar com a saudação, agora apresentando os irmãos que estão consigo, para também mostrar à igreja que são exemplos a ser seguidos. Se por um lado temos seguidores, servos de Satanás, por outro temos servos do Senhor Jesus. Versículo 21, saúda-vos, manda lembrança, saudação de Timóteo, meu cooperador. Dispensa, apresentações de Timóteo. Timóteo é aquele que Paulo o conheceu ainda menino, aprendendo as sagradas letras, as sagradas escrituras, desde a avó. Ensinava a ele e o fez crescer aprendendo, e um dia ele ouve o evangelho do Senhor Jesus Cristo e passa a acompanhar Paulo, colaborando, cooperando, atendendo às necessidades. Eu acredito que uma pessoa como o apóstolo Paulo, dedicadíssimo em pregar o evangelho, planta uma igreja aqui, outra acolá, necessitava muitíssimo de pessoas que ele pudesse: cobre ali aquela igreja que não vai dar tempo eu ir lá. Vai naquela outra, leva essa carta, vai lá e exorta os irmãos. E quando ele manda Timóteo, ele escreve 2 cartas inspiradas, cartas pastorais, ensinando a ele como então estruturar a igreja, como a igreja deveria se comportar, a estrutura da liderança, enfim, as cartas pastorais são preciosíssimas, especialmente para nós pastores, mas é de grande ensino para toda a igreja do Senhor Jesus. Ele manda esta saudação: Timóteo, meu cooperador. Parece que está dizendo: a esse sim vocês devem ouvir. Se eu mandar ele aí, digno de confiança, porque ele segue e serve a Jesus. Aí ele cita agora 3 pessoas, Lúcio, Jason e Sosípatro. São meus parentes. Essa palavra aqui traduzida parentes pode ser patriotas, meus compatriotas, mas também pode ser parênteses, ou parentes, melhor. E esses parentes, nós não sabemos se tio, primo, ou que nível de parentesco ele tinha. Mas o que fica claro é que a família do apóstolo Paulo deu ouvidos para ele, no que diz respeito à pregação do Evangelho, no que diz respeito à salvação que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e foram seus colaboradores e anunciaram juntamente com ele o Evangelho. Aí nós temos exemplo de Timóteo, mas é bem possível que esses seus parentes também tenham servido de mensageiros, homens enviados a pregar o Evangelho da salvação. Aí, de repente, aparece um tal Tércio. Tércio é o amanuense.
para falar uma linguagem mais atual, um secretário do apóstolo Paulo. Seria talvez o secretário de atas da igreja, da época, da igreja de Corinto. Tércio se propõe a escrever. Nós sabemos da dificuldade que Paulo tinha com os olhos, né? E ele não conseguia escrever uma carta longa como esta com o seu próprio punho. Raras exceções, e nessas exceções ele diz: assino eu de próprio punho. Mas na maioria das vezes ele usava um amanuense, um escrivão, um secretário. Ele ia falando e esse cabo tinha que se virar aí para escrever o que ele estava dizendo. Não devia ser algo muito fácil para acompanhar alguém com tal prolixidade santa, né? Com teologia tão profunda, tão ampla, tão esclarecedora, e este Tércio admirável estava aí. Outro dia eu iniciei um curso e tentei digitar a aula porque não ia sair a apostila. Meu Deus, o homem falava rápido demais. E aí eu não conseguia acompanhar, não conseguia. Tenho que voltar depois com o vídeo, ainda bem que está lá na plataforma, a gente pode pegar o vídeo, ouvir de novo, e aí fazer as anotações. Mas Tércio não tinha essa oportunidade, mas ele poderia, caso se perdesse. Peraí, irmão Paulo, peraí, meu filho, deixa eu escrever aqui, que você já está lá na frente, eu estou tentando acompanhar você. Tércio, um homem de Deus, devoto, trabalhador no evangelho, na causa, é aí o escrivão. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Volta a palavra agora para Paulo, que diz: saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, hospedeiro de Paulo e dos seus companheiros. Paulo, como líder, é que está representado, meu hospedeiro. Gaio é quem recebe a Paulo, seus companheiros de trabalho, de viagem, e notem que homem este, que colocou a sua casa à disposição da igreja, hospedeiro de Paulo e de toda a igreja. Ali era uma das casas-igrejas que estava recebendo o povo de Deus para receber a sã doutrina, para receber o ensino do evangelho e a exortação de ir e pregar e anunciar, de pregar a boa nova, as boas notícias àqueles que ainda não conhecem. E recebem também essa exortação do apóstolo Paulo, que fiquem atentos contra os falsos mestres e sigam aqueles que servem verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Saúda-vos ainda Erasto, tesoureiro da cidade. Este homem é provavelmente alguém muito importante na cidade. É interessante como Deus, vez por outra, levanta, mesmo em meio a irmãos de uma vida financeira simples, né? Não tão abastada, Deus levanta, vez por outra, pessoas que têm condições financeiras para sustentar, através desses instrumentos, a obra dele, porque é óbvio que precisa-se de finanças, de dinheiro. Para isso o Senhor instituiu dízimos e ofertas, né? E às vezes, pequenos dízimos, pequenas ofertas, é suficiente para conduzir a igreja bem administrada, com recursos pequenos, coisas pequenas, né? Se não dá para ter luxo, sigamos como dá para fazer. Se não dá para fazer uma obra de uma vez, gastando horrores com profissionais, a gente vai se virando nos mutirões que dá para fazer. Não é assim? Então, de acordo com aquilo que o Senhor dá. Mas neste caso aqui, Erasto está lá na igreja de Corinto, com Paulo, com os seus irmãos, sendo alguém importante da cidade, tesoureiro da cidade. Foi encontrado nas escavações de Corinto uma inscrição, uma pedra, na qual tem algum escrito lá,
e assinado Erasto. E os estudiosos atribuem a ele, uma vez que não havia tanto Erasto assim na época, né? E atribuem ser ele o autor da inscrição, que assina a tal pedra encontrada, que significa dizer que era alguém de fato muito importante na cidade, e abastado, estava aí contribuindo com a obra do Senhor. Ele está mandando então o seu abraço, a sua saudação aos irmãos de Roma. E o outro irmão, o irmão Quarto. Deve ser irmão da sala, irmão, não. Quarto, talvez, o quarto filho. Não se sabe, porque quarto, nem que quarto é esse, nem o que ele fazia, nem apenas a saudação do irmão Quarto. O que se deduz pelo contexto é que era um homem de Deus, e que se porventura chegasse lá, deveria ser recebido, sim, como homem de Deus. Não é por acaso que o apóstolo Paulo vem citando esses nomes, depois de exortar contra os falsos mestres. Então deveria ser, sim, um irmão precioso, que fosse poderoso na palavra, como foi Apolo, né? Assim descrito a respeito dele, que fosse um homem de Deus, digno de ser seguido. Cuidado com os falsos mestres, e busquem a orientação e sigam os passos daqueles que temem a Deus e andam segundo o seu evangelho. Esta é a nossa conclusão. Depois aí ele tenta então encerrar a carta mais uma vez. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ele abençoa outra vez a igreja com a graça. Que Deus dê sabedoria, que Deus dê mais graça, graça sobre graça para nós, para que possamos discernir, para que possamos entender, olhar e notar bem quem são falsos mestres e quem são dignos de seguir. Esta é a nossa conclusão, portanto, a aplicação. A sã doutrina, então, ensina o quê? Amar o próximo, não julgar. Quando se diz cuidado com falsos mestres, não é para que os julguemos, para que observemos se estão de acordo com a sã doutrina. Porque a sã doutrina, nós devemos nos lembrar que as Escrituras são a história da redenção de Deus ao homem por meio de Jesus Cristo. Quando eu disse lá, né? Não era bem a hora é essa aqui, de falar a respeito da pregação da paz. A paz que está em Jesus Cristo. Não é hora do julgamento. Jesus diz, não vim para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvo por ele, por meio da pregação da igreja. É necessário, é importantíssimo que a igreja pregue a salvação. Para pregar a salvação, anunciamos o juízo. Quer morrer, quer perecer, quer ser castigado eternamente no inferno com o diabo, quer ser pisado juntamente com ele? Obviamente que a pessoa deve dizer que não, né? Então se anuncia e se prega a salvação, o evangelho, a boa notícia em Cristo Jesus. O julgamento já está feito, meus irmãos. Não precisa que se faça mais nada. Compete-nos, cumpre-nos pregar o evangelho, a boa notícia. Lembre-se de que também nós somos pecadores, que fomos salvos da condenação, que o Senhor Jesus morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados. Não nos compete agora ainda acusá-los, apontar o dedo para eles. Compete-nos salvá-los, arrebatá-los do fogo. Então, devemos nos esforçar para andar em santidade, uma vez que ele morreu por causa dos nossos pecados. Nós certamente não devemos pecar deliberadamente. Devemos então prestar atenção para não nos deixar enganar pelos falsos mestres. E devemos nós mesmos nos tornar mestres do ensino, mestres da palavra,
mestres da pregação do Evangelho, sermos nós mesmos aqueles que anunciam o Evangelho a toda criatura, ser luz no meio deste mundo tenebroso, pregadores da salvação, preguem a tempo e a fora de tempo, anuncia, não entrem na espiral do silêncio, eles não vão nos aceitar de bom grado, não se engane, não tem como manter a paz, dentro da família sim, nós vamos ter brigas. O Senhor Jesus choca a muitos quando diz assim, eu não vim trazer paz, mas divisão. Mas ele veio trazer paz ou divisão, afinal? Paz com Deus, divisão com o mundo. Às vezes o mundo está dentro de casa. E a gente, para manter a paz, se cala, né? Às vezes erramos nisso. Vamos buscar um equilíbrio e mais intrepidez para pregar a salvação, para salvá-los. Aí eles pensam que a gente está brigando com eles e a gente está querendo salvar eles, arrebatá-los do fogo, tirá-los do inferno. Eles não conseguem perceber. Clama a Deus, ora por ele e prega. Anuncia, a tempo, a fora de tempo. Quer seja oportuno ou não. Olha que coisa linda, bendita, Paulo, inoportunamente, começa a fazer uma exortação na hora da saudação. Às vezes, ser importuno convém. E é importante. É para a salvação. Não se importe em ser inoportuno. Prega a palavra. Vamos consagrar nossa vida a Deus, em resposta à sua palavra, àquilo que Ele falou conosco nessa noite, a sua mensagem. Assuma um compromisso, uma decisão. Assuma com determinação que você não vai se calar. Diga, Senhor, eu não quero me calar mais, eu não quero entrar nessa espiral do silêncio. Eu quero pregar o santo evangelho, a sã doutrina do Senhor. Porque se nós nos calarmos, muitos enganadores surgirão no meio de vós pregando mentiras, massageando o ego, arrastando multidões. Nós não podemos nos calar com a verdade, com o evangelho da salvação, com o amor de Deus. Consagre a sua vida ao Senhor. Consagre. Mas, Senhor, eu preciso de intrepidez. Não se envergonhe. Eu preciso de coragem. Senhor, eu sou um covarde. Me ajuda. Confessa aí o teu pecado. Assim, se reconhecermos que estamos errados, há uma chance de consertar. Que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor nos dê graça. Eu vou já, desde agora, impetrar a bênção aqui, seguindo